que foi quando eu fui batizada no Espírito Santo, dentro do meu quarto. Que idade você tinha? Eu tinha 21 anos. Foi tarde, né? Para quem nasceu na igreja. Sim. Você estava buscando mais naquele momento? Você estava passando por um vazio, assim, emocional? Sim, como foi? Sim. Crise de propósito, crise existencial, porque a religião sozinha não vai te dar propósito. Tá? Ela vai te dar as bases do propósito, que eu acho isso fascinante também. Tá? A religião é importante, sim. E ela vai dar. Se o evangelho nos alcançou, é porque um dia a religião deu estrutura para que um missionário chegasse no Brasil pregando a palavra. Então, a religião vai dar as bases, mas ela não vai dar a essência, sabe? O sopro, o propósito. Isso aí quem vai dar é o Espírito Santo, é a obra do Espírito Santo através da revelação de Cristo em nós. Né? Então, eu passei pela adolescência, fui batizada nas águas com 15 anos, me batizei nas águas. Depois do meu batismo nas águas, aí eu já estava no ensino médio, né? O ensino médio naquela época tinha malhação, né? E todo mundo pregava contra a malhação, porque a novela, para quem é da nova geração, que está ouvindo positivamente, Malhação, né? Era uma novela que começou em 95, acho que 96 por ali, né? Que era 5h30 da tarde na maior emissora do Brasil. E aí ela começou a discutir temas polêmicos, né? Muitos polêmicos, né? Virgindade, sexo fora do casamento, uso de preservativo para adolescentes, o ficar, né? Então antes da malhação, a gente tinha aquela coisa, eu vou namorar sério, tá? E pensando em casar. Sim. Aí naquela época começou a se popularizar a coisa do ficar, dentro inclusive das igrejas, porque tudo que acontece no mundo, em algum momento vai respingar dentro da igreja, né? Principalmente agora, que a igreja não existe mais essa divisão praticamente, a gente olha e não vê. Então hoje as pessoas, através dos aplicativos, né, como o TikTok, como o YouTube, todo mundo tem acesso a tudo. Sim. Ali. Sim. Então não tem mais essa separação. Não tem. Naquela época ainda tinha. Por quê? Porque a gente tinha um contato com o evangelho dentro da igreja. E aí, quando você assistia uma novela, era outra coisa. Sim. E principalmente essa novela. Por quê? Porque ela tinha uma linguagem intencionalmente voltada para a nossa geração, para as pessoas da nossa idade. Então, eu já via naquela época, no ensino médio, essa coisa do sexo fora do casamento, e aquilo brigava com tudo que eu aprendia. Isso trouxe um questionamento, sim, na época, porque aquilo ia de frente com o que eu aprendia dentro da igreja. Você namorava? Namorei. Eu tive 2 namorados antes do meu esposo, né? Eu sempre namorei. Eu achava bonito ter um namorado, tá? E ser namorada de alguém. Como hoje eu acho bonito ser esposa de alguém e ter o meu marido. Eu acho isso bonito. Não adianta, eu acho bonito e acabou, fechou. Então eu achava bonito, eu achava lindo uma pessoa quando dizia eu tô noiva. Mas era um relacionamento na época, tipo, um relacionamento do mundo? Você estava vivendo esse conflito também no namoro? Ou não? Vocês seguiam? Não, eu namorei tarde, tá? Nessa época eu não tinha namorado. Eu era uma encalhada. Eu passei mais tempo solteira. Sim. Eu passei mais tempo da minha vida solteira. Na época, eu achava que isso era ruim. Hoje eu acho bom. Sim. Eu acho que namorado dá muita dor de cabeça. E eu tive pouca dor de cabeça. Sim. Você se perdeu menos, né? Sim. Eu tive pouca dor de cabeça. Pode falar. E nesse período que você teve esse primeiro avivamento, você estava sozinha? Você estava buscando o seu propósito? Super sozinha. Na sofrência. Já estava com alguma profissão ou não? Fazendo faculdade. Eu estava fazendo publicidade. Eu fiz comunicação social. Queria ir para jornalismo, mas no meio do curso eu fui para publicidade e propaganda.
Bem, vamos lá. Eu fui batizada nas águas, passei por esses conflitos na adolescência, no ensino médio inteiro. Passei, sim, por esses conflitos. Não tive namorado nessa época, não tive namorado. Eu já vim namorar com quase 20 anos. Mas foi um namoro rápido, não deu certo. E aí foi quando eu tinha lançado um CD com 18 anos. Eu lancei um CD que eu dei o meu melhor, fiz tudo, mas no dia do lançamento eu só vendi 11 CDs. No lançamento. E daquilo te desmotivou? Me desmotivou. Né? Meu pai chegou lá com uma caixa de CDs na igreja e daquela caixa enorme a gente só vendeu 11. Né? E foi horrível. Aí fiquei desestimulada. E aí, nessa época, meu pai falou, tá vendo, minha filha, que música não dá certo. Música não dá certo. E nesse período eu também tive algumas decepções com calúnias. Eu vi algumas coisas dentro da igreja e que eu era muito nova, não tinha estrutura para ver, como eu também acho que até hoje tem muita coisa que é falada, que não deveria ser falada. A gente deveria resolver entre a gente, como igreja. Sim. Tá? Por quê? Porque as pessoas não têm estrutura para entenderem aquele conflito, para entenderem aquilo. E colocam tudo como se fosse, né, na mesma esfera e acaba descredibilizando todos. Todos são E a fé, descredibilizando a Deus, descredibilizando a fé, o poder de Deus, tudo. Sim. Então, assim, passei por essas decepções ali dentro, no meu ciclo naquela época, e fiquei bem chateada. Então, não me desviei, mas eu me afastei das coisas da igreja. Me afastei das coisas que eu sempre fazia, que era teatro, louvor. Deixou de ir também? Não deixei de ir. Eu fiquei uma crente domingueira. Naquela época, falava muito do crente domingueiro, porque hoje tem culto bom quase todo dia, né? Mas naquela época, o culto bom era o culto de domingo. Porque dia de semana era o culto que o pastor ia dar doutrina. Então, o crente que estava assim, meu lá, meu cá, domingo. Ele queria ir no domingo, né? Então, era o crente domingueiro. Então, eu fiquei uma crente domingueira. E bem triste, ferida, machucada, né? E você chegou a ter depressão nessa época? Não tive depressão nessa época. Fiquei triste mesmo, com várias coisas. E desanimada com a igreja, com tudo. E foquei ali, vou estudar, então. Vou estudar. Comecei a trabalhar, né? Eu já trabalhei em várias coisas, né? Trabalhei em livraria, trabalhei em loja, trabalhei em empresa de plano dentário, já trabalhei também de carteira assinada numa produtora. E aí eu fiquei trabalhando. E quando o meu avivamento começou, eu já estava mais ou menos com 20 anos. O que foi que aconteceu? Sim. Eu trabalhava nessa produtora e era uma produtora de uma família de políticos do meu estado e também algumas pessoas evangélicas. E aí a gente sempre ia a trabalho, a gente ia em eventos evangélicos, a gente ia, levava cantores nas igrejas. E aí eu fui acompanhando um cantor que foi cantar numa igreja em Maceió. E aí o pastor disse assim, essa menina não canta? Não é a Sarinha que canta? Porque eu não queria mais cantar. Não é a Sarinha que canta? Os CDs ficaram tudo na caixa? Ficaram na caixa. E só não ficou todos na caixa. Eu demorei muitos anos para vender, porque uma igreja, a igreja quadrangular na época de Maceió, comprava meu CD para me ajudar mesmo, sabe? Sim. Então, sempre ajude as pessoas que estão começando. Veja os vídeos, abençoe. Como foi importante aquela igreja na época comprar os meus CDs. Sim. Então, eu percebia mesmo que muitas pessoas compravam para me ajudar. Sabe? Não era nem exatamente por causa da música. Sim. Era para me ajudar, porque, nossa, meu Deus, ela está começando, vamos ajudar. Chegou aqui era aquelas caixinhas com 25 CDs. Vinha 25. Então, muitas vezes os irmãos olhavam e viam que estava a caixa todinha de CD. Então, me dê um, né? Outro, me dê 5 para presentear. Sim. Então, assim eu vendi, mas demorou muitos anos para eu vender aquilo tudo e o povo me ajudando. Então, esse pastor falou assim, essa não é a Sarinha que canta? E ele me convidou para cantar naquela igreja, no outro domingo. E aí,
Naquele dia, quando eu saí daquela igreja, eu fui para a igreja, para a Assembleia de Deus, que era a minha igreja, a Coab. Fui para voltar para casa com a minha mãe. Sim. E quando eu cheguei no estacionamento da igreja, um irmão, o irmão Edísio, não esqueço o nome dele, porque hoje as filhas dele são adultas, fazem louvor na igreja, eu conheço a família inteira. E o irmão Edísio, na época, era um irmão da igreja, normal, e ele olhou para mim e disse assim: irmã, eu ouvi aquele CD. É muito bonito o seu CD. A capa é bonita, os hinos são bonitos. Só falta uma coisa. E eu falei o quê? Ele disse: unção. Busque a Deus, irmã. E Deus vai lhe dar unção. E eu achei assim, meu Deus, como é que ele teve coragem de falar isso para mim? Mas eu ouvi calada. Eu ouvi. E aquela palavra que ele me deu ficou na minha mente. Então, uma coisa que eu quero falar para os adultos: não desestimulem os jovens. O que você estiver observando que um jovem precisa melhorar, né? Chegue para esse adolescente e fale em amor. Se você falar em amor, o Espírito Santo vai ajudar aquele jovem a entender. Então, aquela palavra dele foi dura, mas foi em amor. Sim. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Meu Deus, não tem unção. Aí ele disse assim para mim: faça um jejum. Eu fiz o jejum, eu fiz. E eu comecei a ensaiar. E um dia eu estava ensaiando em casa, a minha cunhada, que namorava com meu irmão, na hora que eu estava ensaiando, ela começou a falar línguas estranhas. E eu nem era batizada com o Espírito Santo. E aí eu falei: meu Deus, eu acho que Deus está me dando unção. Deus está me dando unção. No outro domingo, eu fui cantar nessa igreja. Quando eu cantei, a igreja foi tomada pelo Espírito Santo. Nossa. Inclusive eu. E eu terminei de cantar e fui sentar. Quando eu fui sentar, o pastor olhou para mim, pastor Hélio, olhou para mim e falou assim: menina, se dedicares a tua vida na santidade, na humildade e na minha presença, eu vou te levantar com voz de autoridade nesse estado e nessa nação. Eu vou fazer algo que eu ainda não fiz com ninguém dessa terra. Toda a igreja foi testemunha daquela profecia para uma garota. Porque eu sou baixinha e eu tinha, na época, 42 quilos. Então é fácil você profetizar para alguém que Deus já levantou. Sim. Mas você olhar para uma garota com 20 franzina, e poucos anos. Né? Tinha menos. Menos ainda? Né? Eu ainda ia fazer 20. Aí eu comecei aí. Nesse mesmo dia eu voltei para a minha igreja e chamei o meu pastor, que era o pastor Jusceni Rocha na época. Ele estava saindo do estacionamento da igreja e eu falei: pastor, estou voltando ativa. E o pastor, sabe o que ele falou para mim? Então, minha filha, venha sexta-feira para a vigília. Na sexta-feira eu estava na vigília, que começava meia-noite. E quantas pessoas tinham na vigília? Nem 10. Foi assim que o meu avivamento começou. Sim, sim. Né? Aí eu completei 20 anos e continuei buscando ao Senhor. Buscando. E aí Deus começou a me usar poderosamente assim, na igreja, mas eu não era batizada no Espírito Santo. Aí o pastor Jusceni disse: minha filha, você precisa ser batizada com o Espírito Santo. E eu buscando. Aí com 21 eu fui batizada. Se buscando e jejuando e orando. Jejuava, orava, lia a palavra. Sim. Foi na persistência, né? Foi na persistência. E tem gente que é batizada com o Espírito Santo assim que se converte. Sim. Mas não foi o meu caso, não. No meu caso foi assim mesmo. E quando eu fui batizada no Espírito Santo, eu comecei a escrever músicas diferentes. Você já escrevia antes? Escrevia. Eram suas composições. Sim. O que você sentiu de mudança, além disso? Na tua fé, esse avivamento provocou o quê? Que tipo de atitude e de mudança na sua vida? Amor pelas almas. Primeira coisa. Que um crente, eu identifico um crente avivado, é quando ele fala em Jesus, o olho dele brilha. Ele prega sem sentir. Ele, às vezes, quando ele vem perceber que ele está pregando, ele diz: nossa, eu estou sendo chato. Eu estou sendo chato. Né? Por quê? Porque eu já estou falando de Jesus. Eu comecei a ter muito amor pelas almas.
sabe? Eu comecei a visitar as favelas do meu bairro, eu ia evangelizar sozinha. Fiz muitos evangelismos com esse irmão Edísio, porque ele evangelizava todo domingo.